O Estado deve se meter na sua vida? Antes de começar com o assunto desse vídeo, eu quero dar um recado aos inscritos. É o seguinte, já faz um bom tempo, mais de um ano, que os youtubers estão falando que o YouTube está tirando inscrições dos canais. Então eu quero que vocês verifiquem se vocês ainda estão inscritos nesse canal. É só ir aqui embaixo e verificar aquela barrinha de se inscrever, se tem escrito a palavra inscreva-se ou se já está lá escrita a palavra inscrito. Aí você vai saber se você está inscrito ou não. Vai ser importante não só para evitar essa perda de inscritos, mas para eu verificar se isso está acontecendo no meu canal também, beleza? Então vamos para o assunto de hoje. Olha, a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo é sim, o Estado ele pode e ele deve em algumas situações interferir na sua vida. Mas em quais circunstâncias o Estado pode interferir na vida das pessoas? Olha, eu acho importante gravar esse vídeo porque esse é um tema abordado assim de maneira através de muita conveniência ideológica. Não é à toa que boa parte dos eleitores de Bolsonaro são a favor de que o Estado proíba o casamento gay e ao mesmo tempo são a favor da liberalização do porte de armas, o que é uma contradição bizarra, mas enfim. Por isso que eu acho importante gravar esse vídeo para dar uma luz para essa turma e principalmente essa turma e mostrar assim que existem critérios sociológicos, que não é simplesmente um devaneio ideológico. Existem critérios sociológicos para definir onde o Estado deve interferir na minha vida, em quais momentos, em quais circunstâncias e quais são as circunstâncias em que é errado o Estado interferir na vida privada das pessoas. E esse critério é muito simples, gente. O Estado deve interferir na sua vida quando as suas ações privadas estão interferindo na vida da comunidade, na vida da sociedade. Estão interferindo negativamente na vida da sociedade. É aquilo que Milton Friedman chama de efeitos laterais. Esses efeitos laterais, eles são mais fáceis de observar quando eles acontecem de maneira direta, tipo o sujeito que joga lixo na rua, né? Ele está gerando uma externalidade, um efeito lateral para a comunidade, um efeito negativo, uma externalidade negativa para essa comunidade, e isso é mais fácil de observar. Mas nós podemos abstrair ou ampliar esse raciocínio do Friedman e imaginar também que as ações individuais podem gerar risco para a sociedade. Então, por exemplo, assim, eu acho que um exemplo muito bom que eu gosto de citar é o avião. Você, quando vai viajar de avião, ou até mesmo quando você vai para o estádio de futebol, né? Eu acho que esses dois exemplos são muito bons. No avião você não pode levar tesoura, você sabe, né? Nem faca, nem nenhum objeto pontiagudo, por conta do risco de terrorismo, de sequestro de avião. Então é mais conveniente, muito mais prático, mais fácil proibir todo mundo de levar do que tentar ficar identificando quem é terrorista. Ah, aquele ali tem cara de terrorista, ele não vai entrar de tesoura não. Aí é muito mais problemático você tentar fazer dessa forma. Então proíbe todo mundo e você vai estar reduzindo o risco daqueles passageiros de sofrerem um acidente por conta de um sequestro de avião e por aí vai. No estádio de futebol segue a mesma lógica, né? As leis têm se tornado bastante restritas para a liberdade de um torcedor dentro do estádio. Passou um tempo, inclusive, eu acho que já mudou isso aí, mas passou um tempo sendo proibido até bebida alcoólica. O fato é que hoje você não pode levar armas, você não pode levar também fogos de artifício, sinalizadores para dentro do estádio. Isso é chato? Isso incomoda? Claro que sim. Porra, eu posso beber o que for, eu nunca vou ser agressivo, porque isso não faz parte da minha característica. Mas o que é mais fácil? Proibir todo mundo de consumir bebidas alcoólicas dentro do estádio, proibir todo mundo de entrar com objetos que possam servir de armas dentro do estádio, ou ficar tentando identificar aquele sujeito que tem propensão a agredir alguém. O que é mais fácil fazer? Não, proíbe todo mundo, que assim você vai estar protegendo a sociedade. Protegendo não é nem a palavra certa, você vai estar reduzindo o risco daquela comunidade que está naquele espaço, naquele momento. Então é basicamente isso, olha, se a ação individual ela está criando um efeito negativo para a comunidade ou para a sociedade, ou se a ação individual ela está aumentando o risco das pessoas que estão ao redor desse indivíduo, da sociedade que está ao redor desse indivíduo, então o Estado ele pode ou ele deve interferir nesse tipo de ação, mesmo que seja uma ação que esteja no âmbito privado. Agora, para todo o resto, o Estado não tem o direito, é errado que o Estado interfira. Exatamente por isso é que o Estado não pode proibir o casamento gay, por exemplo. Se você é a favor que o Estado proíba o casamento gay, você está errado,
porque não existe nenhuma forma desse casamento interferir negativamente na sociedade ou aumentar o risco da comunidade em que esses indivíduos estão inseridos. A não ser que você tenha um estudo aí que prova que o casamento gay aumenta o risco de catástrofes naturais, sei lá, quando dois homens se casam, aumenta o risco de ter um terremoto. Aí, se você conseguir provar alguma coisa do tipo assim, aí você pode ser contra o casamento gay, ou seja, a favor do Estado proibir o casamento gay. A mesma coisa vale para a adoção de filhos por casais gays também, viu, gente? A não ser que você prove que isso gera um efeito negativo para a sociedade, né? A não ser que você prove isso, você não pode ser a favor do Estado interferir na liberdade das pessoas, no caso, um casal gay, de adotar um filho. Portanto, se você tem opiniões desse tipo, né, você está errado. E é exatamente por tudo isso que eu falei que os debates em torno de legalização das drogas e liberalização do porte de arma não são debates simples, são debates extremamente complexos, porque existe possibilidade sim de gerar efeito negativo para a sociedade ou de aumentar o risco para as pessoas dessa sociedade ou dessa comunidade. Se você permite que qualquer pessoa, qualquer cidadão tenha porte de arma, existe uma possibilidade, sim, existe uma possibilidade que aumente a violência por armas de fogo nesse lugar, nesse país. Eu já li alguns estudos a esse respeito. O Pirula tem um vídeo muito bom gravado, um vídeo de mais de meia hora, mas um vídeo bastante profundo, onde ele faz algumas análises estatísticas e o vídeo é simplesmente inconclusivo. Os estudos que existem até o momento que eu vi são inconclusivos. É muito difícil saber se a liberalização do porte de armas vai aumentar ou não a violência causada por armas de fogo. Então esse debate é complexo. Não caiam nesse simplismo do que o pessoal liberal anda pregando por aí, de que não, eu tenho o direito de me defender. Não é simples assim. Eu citei para você aqui o exemplo do estádio de futebol, onde o Estado ou aquela instituição ele pode criar uma norma para interferir na liberdade individual da pessoa, desde que o bem-estar daquela sociedade ali ela esteja sendo afetado pela liberdade individual do sujeito entrar ali com um artefato, do sujeito entrar ali com um sinalizador. A maioria das pessoas que vai para o estádio de futebol não vai para usar um canhão ou um sinalizador contra o outro, mas como isso acontece frequentemente, é melhor proibir todos. Então, essa comparação do estádio de futebol é muito interessante para você entender a questão do porte de armas também. A mesma coisa também em relação à legalização das drogas, principalmente drogas mais pesadas como crack e cocaína. Se a questão fosse apenas a vida do usuário, deixa ele se ferrar, desde que seja maior de 18 anos, deixa ele se ferrar. A questão é que existe um risco para a família dele, existe um risco para terceiros, existe um risco para a comunidade em que ele está vivendo, porque o sujeito que é viciado, ele rouba, ele pode roubar, o sujeito que é viciado numa droga muito pesada, ele pode se tornar violento. Então existem efeitos laterais, ou pelo menos existe a possibilidade, o risco da criação de efeitos laterais, de efeitos negativos para a sociedade. Então não é simples assim o debate de legalização das drogas. Pessoal, aí eu vou ter que falar um pouquinho mal da esquerda, que fica tentando simplificar essa questão. Não é assim. Então é isso, esse vídeo serve pelo menos para você entender que certos debates são mais complexos do que parece e serve também para você entender que se você é contra o casamento gay ou contra o Estado permitir o casamento gay, e se você é contra o Estado permitir a adoção de filhos por casais gays, para você entender que você está absolutamente errado, errado sobre todos os pontos de vista que você pode imaginar. Repito, a não ser que você tenha um estudo que prove que filhos criados por gays tendem a ser assassinos ou tendem a ser bandidos, assim. Tem algum estudo sobre isso, assim, um estudo robusto publicado numa revista de respeito? Tem? Não. Então cala a boca e para de falar besteira. Isso é tudo, de joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo para poder também ajudar o crescimento do canal. Valeu!